Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão maior, mestre, amigo, que nos mostra o caminho, que nos serve de exemplo. Vamos, nesse momento, apaziguar nossos pensamentos, serenar e agradecer pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, aprendendo, recebendo bênçãos, nos equilibrando, nos harmonizando, para continuar nossa jornada terrestre, sendo na carne ou em espírito. Obrigado, Senhor, por essa reunião, por essa casa que nos recebe, nos protege, nos ilumina. Obrigado por esses livros maravilhosos que nos instruem. Ilumine a cada um de nós nesta noite, para que possamos compreender bem a lição e colocar em prática no nosso dia a dia, perante a família, a sociedade, o planeta em geral. E graças ao bom Deus. A Ângela abriu o Evangelho no capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, utilidade providencial da fortuna. Oi. A gente terminou o capítulo 3, que falava sobre o Botelho, e hoje a gente começa o capítulo 4, Jerônimo de Araújo Silveira, em família. Então, passo a palavra para a Ângela. Você vai subir? Não lográvamos notícias de nossa família, de nossas famílias, e tampouco dos amigos. Excruciantes saudades, como um ácido corrosivo que nos estorcesse as potências afetivas, lançavam sobre nossos corações infelizes o decepcionante amargor de mil incertezas angustiosas. Muitas vezes, Joel e Roberto surpreendiam-nos chorando às ocultas, suspirando por nomes queridos que jamais ouvíamos pronunciar. Caridosamente, esses bons amigos nos reanimavam com palavras encorajadoras, asseverando ser tal contrariedade passageira, nos tendíamos a suavizar a situação própria, o que necessariamente resolveria os problemas mais prementes. No entanto, existia permissão para nos certificarmos das visitas mentais e votos fraternos de paz e felicidades futuras, quaisquer gentilezas emanadas do amor e que proviessem dos entes queridos deixados na terra ou dos simpatizantes, além dos que, mesmo das moradas espirituais, nos amassem, interessando-se por nosso restabelecimento e progresso. Desde que tais pensamentos fossem irradiados pela mente verdadeiramente guindada a expressões superiores, eram-nos eles transmitidos por meio assaz curioso e muito eficiente, o qual, na ocasião vigente, nos levava à perplexidade, dado o nosso desajuste espiritual, mas que posteriormente compreendemos
tratar-se de acontecimento natural e até comum em localidades educativas do astral intermediário. Existia em cada dormitório certo aparelhamento delicadíssimo, estruturado em substâncias eletromagnéticas que, acumulando potencialidade invariável de atração, seleção, reprodução e transmissão, estampava em região espelhenta que lhe era parte integrante quaisquer imagens e som que benévola e caridosamente nos fossem dirigidos. Quando um coração generoso pertencente às nossas famílias, ou mesmo para nós desconhecido, arremessasse vibrações fraternas pelas imensidões do espaço, ao Pai Altíssimo, invocando mercês para nossas almas enoitadas pelo balbúcio da oração, reproduzia também a imagem da personalidade operante, o que, às vezes, sobremodo, nos surpreendia, visto acontecer que pessoas a quem nem sempre distinguíramos com afeição e desvelo, se apresentavam frequentemente ao espelho magnético, enquanto outras que de nossos corações obtiveram as máximas solicitudes, raramente mitigavam a aspereza da nossa íntima situação com as blandícias santificantes da prece. Poderíamos, assim, saber de quanto pensassem ao nosso respeito, das dúvidas dirigidas às divinas potestades de todo o bem que nos pudessem desejar ou a nosso favor praticar. Sônia, você está clicando em algum lugar aí para pedindo autorização para alguma coisa? Bom, acho que não, né? Então é o seguinte, né? Quando a gente desencarna, né? E ainda mais numa condição de suicida, a gente não tem condições de visitar os parentes. André Luiz, ele desencarnou, foi para o umbral e era também um tipo de suicídio que ele foi no umbral, né? Não um suicídio como a gente está vendo nesse livro, mas um outro tipo de suicídio. E ele não pôde também visitar a família durante algum tempo, só quando ele tivesse preparado, né, para reencontrar os seus familiares. Aqui é a mesma coisa, né? Os suicidas não estão preparados para reencontrar os familiares, né? Não estão preparados para reencontrar nas condições que os familiares se encontram, né? Eles têm saudade, querem se reencontrar, tal, mas não pode no primeiro instante. Mas eles têm a bênção de receber notícias dos familiares através de preces, através de orações que são feitas e chegam a esses familiares, né? Então, pessoas que desencarnam, o que a gente deve fazer realmente é mandar boas vibrações, boas emanações, para que a pessoa seja auxiliada e seja equilibrado da melhor maneira possível, independente do tipo de morte que aí a pessoa tenha, ainda mais no caso dos suicidas. O Divaldo relata um caso que ele reza por um suicida que ele desconhece por anos, né? E depois de anos, o suicida aparece e vem agradecer ao Divaldo pelas preces feitas. Então, esse tipo de aparelhagem que ele descreve é um aparelho que ajuda, né, as pessoas lá no mundo espiritual. Lorenzo,
queria adicionar uma coisinha. Eu percebo, por exemplo, que nessa descrição, né, ocorreu também lá quando estavam lá no Vale dos Suicidas, né? Ou seja, a dor que eles estavam passando, o sofrimento, né, fez com que eles se lembrassem de coisas que eles também tinham na Terra, mas não davam importância, né? Por exemplo, lá no Vale dos Suicidas, eu gostaria bem de respirar de novo o ar, ter uma brisa, mas não tem. Até ele comparou contra o Vale do Suicídio, lá dos leprosos, né? Que os leprosos tinham lá o ar, tinha a brisa, tinha o sol, e eles não tinham nada disso daí. Então, quando encarnados, não davam valor muito a isso, sabiam que existia, mas tá aí, tá usando, tá bom, né? Mas agora, quando falta, quando as coisas faltam, a gente começa a sentir a falta, né? Aí o quanto é bom. Só que nessa narração eu percebo o seguinte: antes, quando eles estão lá sendo atendidos nesse hospital, eles estão ali na enfermaria de quarto. Esse quarto, pelo que eu entendi, é cheio de janelas, eles enxergam as pessoas por fora para sentir que eles estão sempre presentes com alguém. A maneira como eles são atendidos, o acolhimento das pessoas, né? O carinho, o desvelo das pessoas, né? Faz eles se sentirem, né, atendidos, né? Porque e aí isso faz com que eles se lembrem dos seus familiares, né? Eu não sei se de todos, mas lembro dos familiares, aí começa a ter saudades também deles, né? Principalmente daqueles que anuíam com eles sobre certos problemas da vida, enfim, né? Até talvez até de amigos que eles pudessem lembrar. Justamente porque o tratamento que eles estão recebendo lá provoca isso neles, né? Porque é tão bom o acolhimento que ele está recebendo, mas se eu tivesse junto com meus familiares e tudo mais. E acontece que o sistema aí da tela que aparece aí, magnética, que eles chamam, eles filtram, na verdade, as orações, né, que os encarnados estão fazendo por eles, né? E eles se surpreendem, porque tem alguns encarnados que eles jamais pensariam que estariam rezando e fazendo bem para eles, e na verdade estão orando por eles, desejando o bem deles, né? E de certa modo eles começam a pensar, puxa, mas tem alguns lá que eu sempre gostei deles, mas eu nunca senti uma oração assim deles como eu estou sentindo dessas pessoas, né? Então isso já vai estar fazendo esse pessoal começar a pensar sobre o que eles estão passando, né? Como a vida ela tem um significado muito profundo na sua transcendência que eles nunca ligaram, né? E assim a gente pode aprender com eles também, que vale para nós, né? Muitas vezes nós estamos aqui nessa terra, né? E deixamos de dar valor a muita coisa importante da vida, né? E quando essas coisas simples, muitas vezes importantes, que nos ajudam, né? A gente só vai lembrar quando fizerem falta. Mas isso já nos acontece, né, Celso? Por exemplo, o ar. A gente só dá valor se a gente tem falta de ar, né? Essas pessoas que estão passando pelo Covid aí, né? Ficam desesperadas com o problema pulmonar que a doença acarreta, né? E aí tem que ser entubada, e se falta o oxigênio, entra em desespero, mas enquanto elas realmente não vê a necessidade, não sente, né, a falta, nem lembra. É uma coisa assim normal, é como o nosso batimento do coração. Você sabe que o teu coração está batendo? Você sente, você dá importância para ele, né? Falou certo, principalmente. Você respira, você lembra que você tem ar entrando em você, que você não paga nada por ele, né? E que o ar é para todos, e que Deus pode estar representando você pelo ar, né? Porque Deus é para todos, e o ar é para todos também que estão aqui encarnados. Então, quando a gente pensa no ar, a gente nem liga. Agora, lembra o pessoal aí de Petrópolis aí que está passando por isso. Mas fazer construção naquele morro lá, meu amigo, é você mesmo dizer assim, ó, um dia isso vai dar problema, né? Porque é total falta de despreparo de muitas pessoas, inclusive pessoas inteligentes, e principalmente daqueles que governam ali, que deixam aquele pessoal fazer moradia naqueles locais ali. Então, a cada 3, 4, 5 anos vai ter aquilo, mas nego volta lá de novo, porque diz que não tem dinheiro para isso, ir lá mais barato, e não sei o quê, e prefere assim, né?
Então, quando acontece o pior, eu não devia ter feito isso. Aí é que você vai fazer. Então, será que quantas vezes a gente vai precisar sofrer para aprender, né? Porque se não aprender, vai sofrer de novo. Vai passar pelo mesmo problema e vai sentir a falta de não ter escolhido certo. Exatamente. Infelizmente para nós, porém, tal acontecimento, que tanto amenizaria as agruras da solidão em que vivíamos, que seria como refrigerante sereno sobre as escaldantes saudades que nos combaliam a mente e o coração, era raríssimo na quase totalidade do hospital. Referencia as aflições deixadas na terra, pois que o genial aparelho só era suscetível de registrar as invocações sinceras, aquelas que, pela natureza sublimada das vibrações emitidas no momento da prece, se pudessem harmonizar as ondas magnéticas transmissoras, capazes de romper as dificuldades naturais e chegarem às mansões excelsas, onde é a prece acolhida entre fulgores e bênçãos. Porém, a verificar-se tão generoso fato, não facultaria a possibilidade de noticiário circunstanciado em torno da individualidade que o praticasse, tais como desejaria nossa ansiedade. Daí, as angústias excessivamente amargosas, a desoladora saudade por nós sentirmos esquecidos, privados de quaisquer informes. Não obstante, os mesmos preciosos instrumentos de transmissão incessantemente revelavam que éramos lembrados por habitantes do além. De outras zonas astrais, como de outras localidades de nossa própria colônia, chegavam fraternos votos de paz, conforto amistoso, encorajamento para os dias futuros. Oravam por nós em súplicas ardentes, não apenas invocando o amparo maternal de Maria para nossas imensas fraquezas, mas ainda a intervenção misericordiosa do Mestre Divino. Da terra, todavia, não eram raras as vezes que discípulos de Allan Kardec, procurando pautar atitudes por diretrizes cristãs, se congregavam periodicamente em gabinetes secretos, tais como os antigos, iniciados no segredo dos santuários, e respeitosos, obedecendo a impulsos fraternos por amor ao Cristo divino, emitiam pensamentos caridosos em nosso favor, visitando-nos frequentemente através de correntes mentais vigorosas que a prece santificava, tornando-as ungidas de ternura e compaixão, as quais caíam no recesso de nossas almas cruciadas e esquecidas, quais fulgores de consoladora esperança. Porém, não era só isso, não era só. Caravanas fraternas de espíritos em estudo e aprendizados beneficentes, assistidos por mentores eméritos, penetravam nossa tristonha região, provindas de zonas espirituais mais favorecidas, a fim de trazer sua piedosa solidariedade em visitações que muito nos desvaneciam. Assim fizemos boas relações de amizades com indivíduos moralmente muito mais elevados do que nós, os quais não desdenhavam honrar-nos com sua estima. Tais amizades, tão suaves afeições, seriam duradouras, porque fundamentadas nos desinteressados, nos elevados princípios da fraternidade cristã.
Só muito mais tarde nos foi outorgada a satisfação de receber as visitas dos entes caros que nos haviam precedidos no túmulo. Mesmo assim, porém, deveríamos contentarmos com aproximações rápidas, pois o suicida está para a vida espiritual como o sentenciado para a sociedade terrena. Não tem regalias normais, vive em plano expiatório penoso, onde não é lícita a presença de outrem que não os seus educadores, enquanto ele próprio, dado o seu precário estado vibratório, não logrará afastar-se do pequeno círculo em que se agita, até que os efeitos da calamitosa infração sejam totalmente expungidos. E será atado de pés e mãos, lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Dali não sairás, enquanto não pagares até o último ceitil, avisou prudentemente o celeste instrutor desde muitos séculos. Nossa. Celso, faz uns comentários que eu não tô muito legal hoje, não. Fica por sua conta aí, por favor. Meio cansado. Beleza. Primeiro eu queria dizer o seguinte, né? Porque ele fala que aí, inclusive, alguns emissários recebem visitas de entes queridos que já tinham desencarnado, aí, de emissários, né? Que não estão trabalhando, mas vieram fazer visitas para dar apoio para eles, né? E citou também sobre o atendimento que eles estão recebendo. Então, o que me faz pensar é o seguinte: eu estava acabando de falar sobre a falta que eles sentiam de certas coisas que eles nem ligavam antes, né? Como eu falei agora de Petrópolis, sobre aquele assunto do que o pessoal coloca as casas aí em lugar muito perigoso, né, e sofre as consequências. Mas aí a gente tem que fazer, na verdade, a gente pode pensar assim para nós, porque a gente deve ter um certo cuidado com as coisas, vigiar e orar. Porém, no sentido de ajudar as pessoas, né, a gente tem que orar por esse pessoal, né? Como aqueles mensageiros que vieram ali, né, trazer para eles aí sempre otimismo, para eles se recuperarem, para eles fazerem alguma coisa fazer eles se sentirem que tem que buscar a melhora, né? Por isso eles receberam as visitas, mesmo que rápidas, né? Inclusive de alguns parentes desencarnados, justamente para poder dar motivação para eles, né? Mas ao mesmo tempo nós ficamos bem, eu pelo menos eu me lembro que eu fiquei bem, a informação chegou bem clara para mim, falando, mas eles são igual aquelas pessoas que estão presas dentro de uma penitenciária, ou seja, eles podem até receber lá as visitas e tudo mais, mas eles têm que ter uma certa disciplina, né? Não é igual aqui na Terra, mas lá em cima a disciplina é muito boa, né? É muito boa porque ela é muito carinhosa, né? Ela é muito afetiva, mas também ela é bastante autoritária, no sentido de você tem que fazer assim, precisa ser feito assim, porque você está em processo de regeneração, né? Está começando a perceber que vai ter que pagar as suas dívidas, vai ter que sofrer as consequências que você praticou, né? E para isso você tem que ter disciplina. Então, é a exigência daqueles cuidadores, principalmente daqueles que são responsáveis pelo ambulatório, pela forma ordenada com que o hospital trabalha, né? Buscando, sim, né, em cada espírito, né, na sua forma psicológica em que ele está, para justamente poder ajudá-lo a se levantar daquilo. Mas eles não vão deixar de ter dores, porque as dores é que realmente vão ser o remédio básico para a sua mudança, né? Para sua maneira, para eles aferirem os erros, para poder então memorizar isso daí, né? Porque é um conhecimento que vai se instalar, né, dentro de cada um, porque para as próximas reencarnações certamente isso vai ajudá-los na recuperação, né?
Dois acontecimentos de profunda significação para o desenvolvimento de nossas forças no ajustamento ao plano espiritual verificaram-se logo nos primeiros dias que se seguiram à nossa admissão ao Magno Instituto do Astral. Dedicaremos o presente capítulo ao mais sensacional, reservado para o seguinte, a exposição do segundo, não menos importante, por decisivo na lição que então nos ofertou. Certa manhã, apresentou-se-nos o jovem Dr. Roberto de Canalejas a participar-nos que éramos convidados à importante reunião para aquela tarde, devendo todos os recém-chegados se avistarem com o diretor do departamento a que estávamos confiados no momento para esclarecimento de interesse geral. Jerônimo, cujo mau humor se agravava assustadoramente, formalmente declarou não desejar comparecer à mesma, pois que não se supunha obrigado à obediência a serviço pelo simples fato de se encontrar hospitalizado, e mais que, na ocasião, somente se interessava pela obtenção de notícias da família. Roberto, porém, declarou delicadamente, sem mostra de quaisquer agastamento, que era portador de um convite e não de uma ordem, e que, por isso mesmo, nenhum de nós seria forçado a anuir. Envergonhados, frente à atitude incível do companheiro, sentimos-nos também chocados, e foi com o melhor sorriso que encontramos nos arquivos de antigas recordações que aquecemos, agradecendo ainda a honra de nos dispensavam. Já por esse tempo, éramos submetidos a tratamento especializado, do qual adiante trataremos e com o qual, igualmente, não concordara o antigo irmão da Santíssima Trindade de Lisboa, assim que soube ser terapêutica fundamentada nas fontes magnético-psíquicas, assuntos que absolutamente não admitia. Não obstante, insofrido e displicente, dirigiu-se ao bondoso facultativo. Logo após o incidente, disse, esquecido já da lamentável atitude anterior: Senhor doutor, um obséquio inestimável venho pensando em obter de Vossa Excelência, confiado nos sentimentos generosos de que certo exornam tão nobre caráter. Roberto de Canalejas teria sido que, com efeito, antes de ser um espírito convertido ao bem, dedicado operário da fraternidade, teria sido na sociedade terrena perfeito cavalheiro, esboçou sorriso indefinível e respondeu: estou ao seu inteiro dispor, meu amigo. Em que deverei atendê-lo? É que tenho necessidade imperiosa de encaminhar certa petição à benemérita diretoria desta casa. Aflijo-me pela falta de informes de minha família, que não vejo há muito, nem sei há quanto tempo. Em vão tenho esperado notícias, e já não me restam forças para sofrer no peito as ânsias que me dilaceram. Desejo obtenção de licença para a muito digna diretoria deste hospital para ir até a minha casa, certificar-me dos motivos que ocasionam tão ingrato silêncio. Não sou visitado pelos meus, não recebo cartas. Será possível a Vossa Excelência encaminhar um requerimento ao senhor diretor? Não proibirão, de certo,
os regulamentos internos, a atitude que desejo tomar? Como vemos pelo exposto, o pobre ex-comerciante do Porto parecia não fazer ideia muito justa da situação em que se encontrava, e mais do que os companheiros de domicílio, perdia-se na desordem mental entre os estados terreno e espiritual. Absolutamente, meu caro, não há proibição. O diretor desse estabelecimento terá satisfação em ouvi-lo, afirmou o paciente médico. Farei, então, hoje mesmo o requerimento? Encaminharei verbalmente a solicitação e Joel participá-lo-á do que ficar resolvido. Cerca de 2/4 de hora depois, Joel voltava à enfermaria a fim de comunicar ao aflito doente que o diretor convidava-o a apresentar-se pessoalmente ao seu gabinete. Vinha, porém, pensativo e descobrimos um acento de pesar em seu semblante, geralmente límpido e sorridente. Nosso companheiro, que, como é sabido, era dentre os 10 o mais rebelde e indisciplinado, exigiu que Joel devolvesse o terno de roupa tomado à entrada, pois repugnava-lhe apresentar-se ao gabinete do maioral envolvido num feio sudário de enfermaria, tal como nos encontrávamos todos. Muito sério, Joel não tentou contrariá-lo. Devolveu-lhe antes a referida indumentária. Saíram. Não teriam transposto ainda a galeria imensa para onde se projetavam as portas dos dormitórios, e eis que o jovem doutor de Canalejas e um dos nossos assistentes hindus entraram em nosso compartimento, enquanto sorridente foi dizendo o último com acento amistoso. Aqui nos encontramos, meus caros amigos, a fim de convidar-vos a acompanhar vosso amigo Jerônimo de Araújo Silveira na peregrinação que deseja tentar. Estamos cientes de que nenhum de vós se sente satisfeito com os regulamentos dessa casa, que, de algum modo, intercepta noticiários circunstanciado proveniente dos planos terrenos. No entanto, será bom sejais informados de que, se tal rigor se verifica, a vosso benefício o estabelecemos, muito embora não exista formal proibição para uma rápida visita à Terra, como ides ver dentro em pouco. Atentai nesse aparelho de visão à distância que já conheceis, e acompanhai os passos de nosso Jerônimo desde o presente momento. Caso venha a obter a licença que impetra, como espero que aconteça, dada a insistência em que se atém, fareis com ele a peregrinação que tanto deseja em torno da família, sem, no entanto, precisardes sair desse local. E amanhã, se ainda desejardes descer aos vossos antigos lares, em visitação prematura, sereis atendidos imediatamente, a fim de que as revoltas que vos vêm ferindo a mente não continuem retardando a aquisição de pendores novos que vos possam beneficiar futuramente. Todos os demais enfermos, em idênticas condições, recebem igual sugestão neste momento. Aí, Ângelo, tá bom, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui.
Então, a gente nota, pelo menos eu estou percebendo que os amigos espirituais estão preparando, na verdade, vamos dizer, um trabalho educativo com o Jerônimo. Quer dizer, ao mesmo tempo eles estão aparentemente cedendo aos apelos dele, né? Que também, creio eu não sou nenhum enfermeiro médico daquela área ali, mas eu acho que psicologicamente a gente consegue entender que se fosse entrar em, assim, antagonismo com o Jerônimo, né? Quer dizer, ou seja, você discutir com ele que não era bem isso que deveria ser feito, né? Ia originar maiores problemas psíquicos para a recuperação do Jerônimo. Então, com toda vamos dizer assim, com todo o acolhimento, com a forma doce, da doçura, tá? Ele está sendo atendido, ele está sendo levado, e a gente começa a perceber, então, as nuances da personalidade do Jerônimo, né? Porque ele era um sujeito, né, que tinha a sua forma, o status que ele tinha na vida, e então ele queria se apresentar, né? Como assim dizer, eu sou de nível mais alto, eu quero conversar com o diretor, porque é ele que resolve, né? Então ele vai ser levado lá para conversar com. Agora, essa aparelhagem que esse pessoal tem aí, né, nessa época, vocês vão concordar comigo que é um negócio muito avançado, inclusive para a gente aqui, né? Porque eu estou entendendo, não sei se eu consegui direito, mas vocês podem opinar. Pelo que eu entendi, né, alguns deles vão acompanhar esse Jerônimo pela tela, né? Eles não precisam sair do lugar, mas vão ocupar. Vocês vão acompanhar tudo que vai acontecer com eles. Não sei se vai acompanhar também na visita lá para o diretor, ou se vai acompanhar a visita, para que eles entendam, olha, a visita é assim, mas eu acho que vai perguntar, se deseja mesmo lá, depois visitar a sua família, apesar do que a visita que vai ser feita para isso aqui, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu ainda não me lembro ainda, porque eu li esse livro aqui, eu não consigo lembrar o que aconteceu, mas eu acho que está se enquadrando mais nisso daí, ou seja, é uma forma educativa de, ao mesmo tempo, não entrar em conflito com o Jerônimo, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez até educá-lo para que ele possa baixar um pouquinho a bola, porque a bola dele está um pouquinho elevada, apesar do que ele está passando, né? E porque ele também está sentindo, ele está sentindo falta da família. Não é que sentindo falta, né? Você viu que a palavra dele foi assim, mas ninguém ligou para mim, meu. Que deferência eles fazem comigo? De novo, eles se colocam numa posição alta. Que deferência eles fazem para mim que ninguém ligou, né? Então, o orgulho dele ainda está em muita evidência, né? Então, e ele quer ainda acho que é de direito da parte dele e tudo ver. Então, o pessoal está, dá a impressão assim, não sei se eu vou falar certo, dá a impressão que vai jogar linha para ele se enforcar, né? Mas acontece que vamos ver o que vai acontecer. Não sei se vocês tiveram uma outra impressão dessa passagem. Viu, Celso? Só complementando aí. Então, você está falando do Jerônimo, né? Bom, pelo que eu vi, bom, eu já li, né? Então, o Jerônimo, ele é um paciente, até na narrativa eles falam, né? O Jerônimo é o paciente impaciente, sabe? Então, eles falam que o Jerônimo é um paciente diferenciado de todos os outros, do Mário Sobral, do João, do Belarmino, e também do Camilo, que é o principal da narrativa aí, né? Então, o Jerônimo, ele se destacou assim por ser um espírito muito, sabe, ele não quer saber de obedecer ordem, sabe? Ele ainda tem aquela coisa de ser assim muito poderoso na época da Terra, né? Muito mandão, né? Ele era um espírito que na época ele tinha lá seus negócios lá com o Porto, né? A fábrica de vinhos, né? Então ele tinha muito poder, né?
Então, ele não suportou todo esse problema que ele teve com os negócios dele e se suicidou, né? Ele foi praticamente igual ao Camilo, ele deu um tiro no ouvido e se suicidou, né? Mas ele não aceita esse tipo de trabalho que eles estão tentando fazer com ele, né? Eles têm que aprender, eles têm que ficar lá, obedecer ordens, né? Mas ele não quer saber ele quer ver a família dele. Ele falou assim, não, eu quero ver minha família. Ele falava assim, eu quero ver minha Margaridinha. A Margaridinha era a filha caçula dele, né? Eu quero ver meu filho, poxa. Então, ele não queria saber disso. Mas o pessoal, os espíritos ali que comandavam ele, até falavam para ele, falaram assim, olha, você pode até querer ir, você só que é contra. Nós temos normas e regras aqui na casa, né? Mas ele teimava, né? Não, mas eu quero ver minha família. Eu não suporto ficar aqui esperando, eu quero ver minha família. Então, ele era sempre do contra. E os que estavam com ele ouviam ele e ficavam assim, pô, o que esse cara quer? Ele queria ser o dono da verdade ali. Então, esse negócio dele ser impaciente, depois na continuação aí vai ter, ele vai conseguir ir ver a família dele lá, sabe? Mas ele vai ter um livre-arbítrio, né? Eles falaram, pessoal, você tem um livre-arbítrio. Você quer ir? Você não vai contar o fim do filme, né? Não estou falando. Isso aí você já está lendo, praticamente você está lendo isso daí. Você tem livre-arbítrio. O Luiz está dando spoiler já. Ele vai contar o fim do filme. Prof, toma uma providência. Olha isso, prof. Continua a leitura. É uma pessoa muito impaciente, né? Agora, na narrativa, vocês vão perceber que ele vai ser liberado, tal, mas continua a narrativa, então, para a gente não perder o fio da meada. Aproximou-se do aparelho e, com graciosa desenvoltura, ampliou até que pudesse retratar a imagem de um homem em tamanho natural. Perplexos, mas interessados, deixamos o leito que raramente abandonávamos a fim de nos postarmos diante da placa que principiava a iluminar-se. Fizeram-nos sentar comodamente em poltronas que ornavam o recinto, enquanto aqueles zelosos colaboradores do além tomaram lugar ao nosso lado. Era como se aguardássemos o início de uma peça teatral. De súbito, Joel surgiu diante de nós, tão visível e naturalmente, destacando-se no mesmo plano em que nos encontrávamos, que o supusemos dentro da enfermaria, ou que nós outros seguíssemos a seu encalço. Amparava Jerônimo pelo braço, caminhando em busca da saída de serviço, e tão intensa ia se tornando a sugestão que logo nos abstraímos, esquecidos de que, em verdade, continuávamos comodamente sentados em poltronas em nossos aposentos. Mais real do que o atual cinematográfico e superior ao engenho da televisão do momento, esse magnífico receptor de cenas e fatos, tão usados em nossa colônia e que tanta admiração nos causava, em esfera mais elevada, desdobrava-se, evoluía até atingir o sublime no auxílio à instrução de espíritos em marcha para a aquisição de valores teóricos que lhes permitissem futuramente testemunhos decisivos dos prédios terrenos, indo rebuscar e selecionar nas longínquas planícies do espaço celeste o próprio passado do globo terrestre e de suas
e de suas humanidades, sua história e suas civilizações, como o pretérito dos indivíduos, se necessário, os quais jazem esparsos e confundidos nas ondas etéreas que se agitam, que eternizam pelo invisível adentro, nelas permanecendo fotografados, impressos como num espelho, conquanto se conservem confusamente de roldão com outras imagens, tal como na consciência das criaturas se oprimiram também seus próprios feitos, suas ações diárias. A impressão de um filme 3D, né? Assim foi que atravessamos algumas alamedas do Parque Branco e atingimos o edifício central, onde se assentava a chefia daquela formosa falange de cientistas iniciados que laboravam no departamento hospitalar. À chegada, porém, Jerônimo passou para a tutela de um assistente do diretor e Joel retirou-se. Tendo aquele conduzido imediatamente o visitante, fazendo-o passar a uma sala onde amplas janelas deitavam vistas para o jardim, deixando descortinar-se o panorama melancólico do burgo onde tantas e tantas dores se entrechocavam. Era um gabinete, espécie de escritório de consultas ou sala de visitas, disposto em perfeito estilo indiano. Perfume sutil de essência desconhecida ao nosso olfato deliciou-nos ao mesmo tempo que alongava nossa admiração pela natureza inapreciável do aparelho que nos servia. Leve reposteiro de tecido flexível e docemente lucilante, agitou-se numa porta-fronteira e o diretor-geral do departamento hospitalar apresentou-se. De um salto, o pobre Jerônimo, que se havia sentado, procurou levantar-se e, em seu primeiro gesto, foi de fuga, no que se viu interceptado pelo acompanhante. À sua frente estava um varão entre 40 e 50 anos, rigorosamente trajado à indiana, com turbante alvo, onde cintilava a formosa esmeralda, qual estrela, túnica de mangas fartas, faixa à cintura e sandálias típicas. O oval do rosto, suavemente moreno, era de pureza clássica de linhas e de seus olhos fulgidos e penetrantes, como se desprendiam chispas de inteligência e penetração magnética. Ao anelar da sinistra gema preciosa, semelhante à do turbante, distinguia-o, quiçá como mestre dos demais componentes da pleiade formosa de médicos ao serviço do Hospital de Maria de Nazaré. Tão encantados quanto o próprio Jerônimo, confessamos-nos vivamente atraídos pela nobre figura. Sem delongas, o assistente Romeu, pois era ele que havia recebido o impetrante, disse ao que vinha: caro irmão Teócrito, aqui está o nosso pupilo Jerônimo de Araújo Silveira, que tanto nos vem preocupando. Deseja visitar a família no ambiente terreno, pois acredita estar além das suas possibilidades de conformação a obediência aos princípios de nossa instituição. E afirma preferir o acúmulo de pesares à espera de ocasião oportuna para o desejado desiderato. Irreverente,
o apresentado interrompeu com nervosismo. É bem essa a expressão da verdade, senhor príncipe, pois imaginava-se em presença de um soberano. Prefiro envolver-me novamente no remoinho das dores do qual saí há pouco, a suportar por mais tempo as ferazes saudades que me eruciam por falta de notícias de minha família. Se, pois, não existe proibição intransigente nas leis que facultariam essa possibilidade, rogo a generosidade de Vossa Alteza concessão para rever meus filhos. As minhas queridas filhas, confio são formosas, Senhor. São 3, e apenas um varão, Arinda, Marieta, Margarida, que deixei com 7 anos, e Albino, que contava já com os 10. Sofro tanta saudade, Senhor, meu Deus. Minha esposa chama-se Zumira, bonita mulher e bastante educada. Aflijo-me desesperadamente. Não consigo calma para a necessária ponderação quanto à minha esquisita situação atual, e por isso rogo humildemente a Vossa Alteza compadecer-se de minhas angústias. Os olhos faiscantes do chefe da falange de médicos caíram enternecidos sobre o espírito intranquilo daquele que demoraria ainda a aprender a dominar-se. Contemplou-o bondosamente, penalizado ante a desarmonia mental do suplicante, entrevendo o longo carreiro de lutas que lhe seria necessário até que conseguisse planar as gratas atitudes da renúncia ou da conformidade. Surpreso, Jerônimo, que contava encontrar a sobranceira dos burocratas terrenos, estagnados nas farfalices apalhaçadas a que se apegavam, sobre quais estavam habituados, percebeu aquele olhar perscrutador, a humildade de uma lágrima oscilando nas pálpebras. O nobre varão tomou-o docemente pelo braço, fazendo-o sentar-se à sua frente em cômodo coxim, enquanto Romeu, de pé, observava respeitosamente. O hindu ofereceu ao suicida uma taça com água cristalina, por ele mesmo retirada de elegante jarro reluzente, qual neblina sobre a carícia do sol. O português solveu-a incapacitado de recusar. Depois do que, algo serenado, tomou atitude de espera à solicitação enunciada. Meu amigo, meu irmão Jerônimo, começou Teócrito, antes de a versão de sua súplica oferecer resposta, devo esclarecer que absolutamente não sou um príncipe, como supuseste, e por isso mesmo não arrasto o título de alteza. Sou simplesmente um espírito que foi homem, que, tendo vivido, sofrido e trabalhado em várias existências sobre a Terra, aprendeu no trajeto algo que com a própria terra se relaciona. Um servo de Jesus Nazareno. Eis o que me honro de ser. Embora muito modesto, pobre de méritos, rodeado de senões. Um trabalhador humilde que, junto de vós que sofreis, ensaia os primeiros passos no cultivo da vinha do Mestre Divino. Destacado temporariamente e por sua ordem magnânima para os serviços de Maria de Nazaré, sua augusta mãe. Entre nós ambos, Jerônimo, eu e tu, pequena diferença existe, distância não muito avançada, é que, tendo vivido o maior número de vezes sobre a terra,
Sofri mais, trabalhei um pouco mais, aprendendo, portanto, a me resignar melhor, a renunciar sempre por amor a Deus e a dominar as próprias emoções. Observei, lutei com mais ardor, obtendo destaque maior soma de experiência. Não sou, como vês, soberano nesses domínios mais simples operário da legião de Maria. Maria, única majestade a governar este instituto correcional, onde te abrigas temporariamente. Teu irmão mais velho, eis a verdadeira qualidade em que me deverás enxergar. Sinceramente, desejoso de auxiliar-te na solução dos graves problemas que te enredam, chama-me, pois, Teócrito, e terás acertado. Fez breve pausa e, alongando os belos olhos em amplidão nevoenta que se divisava através das janelas, e prosseguiu enternecido. Desejas rever teus filhos, Jerônimo? É justo, meu amigo. Os filhos são parcelas do nosso ser moral também, cujo amor nos transporta de emoções supremas, mas que não raramente também nos reduz à desolação de percussientes desgostos. Compreendo tuas ânsias frementes de pai amoroso, pois sei que amaste teus filhos e com sinceridade e desprendimento. Sei da fereza das tuas dúvidas atuais, afastado daqueles entes queridos que lá ficaram no porto, órfãos da sua direção e do seu amparo. Como tu, eu também fui pai e também amei Jerônimo. É mais do que justo, pois que eu, validando seus sentimentos afetivos pela termometria dos meus, louve tua aspiração antes de censurá-la, porquanto muito atesta ela em favor dos seus respeitos pela família. Contudo, de modo algum, eu aconselharia a preferires este recinto, a preterires esse recinto, onde tão penosamente te reergues pelas influenciações deletérias dos ambientes terrenos, ainda que apenas por uma hora, ainda que para procurar informes de seus filhos. Senhor, com o devido respeito à vossa autoridade, suplico comiseração. Trata-se de uma visita rápida, dando-vos eu minha palavra de honra em como voltarei. Pois bem, sei que não passo de um prisioneiro. Recalcitrou ainda o antigo impaciente, perdendo-se novamente nas confusões mentais em que se aprazia enredar. Ainda assim, não aprovarei Não, Islã. Eu sei que a gente está é que nem novela, a gente começa a se envolver, e a gente quer saber a continuidade. Né? Mas vale a pena destacar aqui, né? Como já falei, todo acolhimento e a maneira como o diretor aí desse departamento atendeu a esse Jerônimo, está atendendo ainda, né? Então, seria bom, assim, analisar, não exatamente as palavras, mas tem coisas aí que eu acho impressionante, que é realmente os outros acompanharem todo o processo do Jerônimo, né? E você viu também que o pessoal até sentiu o perfume lá da... Embora eles estavam vendo pela tela, mas até sentiu o perfume do local, eles faziam... É como se eles estivessem participando ali momentaneamente do local, né? É uma coisa incrível. Mas a colocação do Teócrito, né? Teócrito, é isso? Como é que chamou o chefe lá do... Teócrito.
Teócrito, isso. Teócrito. Então, a forma como ele se coloca nas palavras dele, no lugar do Jerônimo. É como a gente estava falando um pouquinho antes aqui, que as pessoas, né, não ligam para coisas comuns, simples da vida, só depois que sente falta é que, né, aí vai lembrar e ver o que está perdendo. A pessoa que se instala lá no morro e depois sofre as consequências disso. A gente está fazendo uma crítica, né? Mas se você colocar depois que eles passam no lugar da pessoa pelo que ele passou, né, e ver o que essa pessoa está pretendendo com isso, né, lógico que aí é que está a lição que Jesus ensina, né? De a gente ter consideração pelas pessoas, né, nos colocando no lugar delas, né? Desejeis aos outros aquilo que gostaria que os outros te desejassem, né? Você está fazendo. Então, essa colocação do Jerônimo, ela é muito amorosa, né? E é provinda mesmo de ensinamentos de várias encarnações que ele aprendeu aí, né? Passando por problemas enormes também, e que conseguiu reter no coração dele esse ensinamento que traz essa doçura de comportamento para com o outro, né? Então, isso que eu gostaria de destacar agora, porque eu sei que está todo mundo curioso para. Não sei se todo mundo já leu o livro, né? Mas está fazendo a continuidade desse negócio. Eu também estou curioso, porque eu não lembro ainda o que aconteceu. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu achei bonito o jeito que ele falou, e em momento algum ele se incomodou, né, com a presença desse espírito, e também nem com as confusões dele. Em momento algum ele julgou, né? É muito bonito de ver como ele olha para o espírito como um irmão e tenta entender, como você mesmo disse, se colocando no lugar dele, entendendo o sentimento. Isso é muito importante, coisa que a gente não faz, né? A primeira coisa que vem na cabeça é já, às vezes, até se incomodar com a impaciência, né, da pessoa. É assim, eu achei maravilhoso isso. É importante a gente, todo lugar que a gente estiver, a gente pode agir assim, desse jeito, né? Então, tem jeito que a gente flutua mesmo, como Paulo de Tarso sempre costumava falar, né? Todo bem que eu quero fazer, isso eu não consigo. Todo mal que eu não quero, isso eu faço. Muitas vezes a gente entra nesse processo terreno, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades, seja dentro de casa, seja no serviço, seja na sociedade, aonde nós estivermos, sempre vai ter oportunidade dessas de você agir dessa forma. Não é a todo instante, mas sempre vai ter oportunidade. E, aliás, eu digo, todo dia tem oportunidade para a gente agir assim. E ele deve estar ansioso também, porque com o suicídio dele, ele abandona 4 crianças pequenas, né? A esposa e 4 crianças pequenas. Ele deve também ter alguma consciência de culpa, né? Que ele ter abandonado a família, né? O que será que a família resultou depois que eu deixei 4 crianças pequenas com a minha esposa? Então, é uma coisa que também fica martelando na cabeça dele, né? O que será que aconteceu com essas crianças, com essa minha esposa? Eu deixei acabado, não tinha sustento financeiro, né? Porque ele perdeu todo o sustento financeiro e deixou crianças pequenas. Então, como é que a esposa ia sustentar as 4 crianças? O que aconteceu com tudo isso? E a gente vai ver aí as consequências, né? Desse ato mal pensado aí. Então, só complementando, o Teócrito aí que o senhor estava falando, ele é o chefe, o gerente lá do local lá, né, onde eles ficam, né? Então, eles tratam eles com muito amor, né? Isso que ele está se preocupando em querer ver a família dele, querer ver os entes queridos dele. Se fosse um local que
diferente, ele simplesmente falava assim, ó, não pode, pronto, aqui a lei é essa, né? Mas lá eles olham muito a lei do amor, né? Lá eles praticam muito a lei do amor, né? Olha só, não pode, a regra nossa não pode, mas sabe que todo mundo tem o livre-arbítrio, né? Assim, você quer ver? A gente não aconselha, mas se você quer ver, você vai se responsabilizar pelos seus atos, tá? Então, é assim que eles tratam, né? Quer dizer, é proibido. E todos os outros que ficavam acompanhando, até o Celso comentou, na época, era uma aparelhagem que nem nós temos aqui, né? Então, o Celso comentou, eles conseguiam ver em tempo real, em tamanho real, e sentia até um aroma, né? Sentia até um aroma de onde eles estavam, né? Eles acompanhavam em loco, acompanhavam assim, que eles estavam, até o barulho das charretes dos cavalos, tudo, o local onde eles passavam, tudo, né? Então, assim, como se fosse um vídeo, que o celular que nós vemos aqui hoje, o computador, é fichinha perto do que eles têm lá, né? Então, é legal, essa narrativa aí é legal, que eles estão acompanhando aí todo o processo desse acompanhamento aí, né? Então, vamos lá, vamos acompanhar, então. Segue então, Ana. Ainda assim, não aprovarei a realização desse desejo no momento, conquanto o proclame justo. Sofreia um pouco mais os impulsos do seu caráter, meu Jerônimo. Aprender a dominar emoções, a reter ansiedades, tornando-as em aspirações equilibradas sobre a proteção santa da esperança. Lembra-te de que foram tais impulsos desequilibrados, estribados na resignação, na impaciência e no desconchavo do senso, que te arremessaram à violência do suicídio. Verás sim seus filhos, porém, ao teu benefício, ao teu próprio benefício, peço que concordes em adiar o projeto em mira para daqui a alguns poucos meses, quando estiveres mais bem preparados para enfrentar as consequências que se precipitaram após seu desordenado gesto. Concordas, Jerônimo, em te submeteres ao tratamento conveniente ao teu estado, ao qual teus companheiros se submetem de boa mente, confiando nos servidores leais que a todos vós desejam socorrer com amor e desprendimento. Cede ao convite para a reunião de hoje à noite, porque imensos benefícios dela auferirás, ao passo que uma visita à Terra nesse momento, o contato com a família nas precárias condições em que te encontras estariam em oposição aos planos suaves já elaborados para conduzir-te à tão necessária reorganização de tuas forças. Mas eu não adquiriria serenidade para nenhum projeto futuro enquanto não obtivesse as desejadas informações, senhor. Ó Deus do céu, Margaridinha, minha caçula, que lá ficou com 7 anos, tão loira e tão linda. Já te lembraste de apelar para a grandeza paternal do Senhor Todo-Poderoso, a fim de obteres valor para a resignação de uma espera muito prudente, que seria coroada de êxito? Queremos ao teu bem-estar, Jerônimo. Nosso desejo é encaminhar-te à situação que te forneça a trégua para a reabilitação que se impõe. Volta-te para Maria de Nazaré, sobre cujos cuidados foste acolhido. É preciso que tenhas boa vontade para te elevares ao bem. Pratica a prece, procura comungar com as vibrações superiores, capazes de te animarem a empreendimentos redentores. É indispensável que o faça por livre e espontânea vontade, porque nem te poderemos obrigar a fazê-lo, nem poderíamos fazê-lo por ti. Renuncia, pois, a esse projeto contraproducente
e confia em nossos bons desejos de auxílio e proteção à tua pessoa. Mas o ex-comerciante do Porto era inacessível. O caráter rebelde e violento que, num assomo de voluntariedade sinistra, preferiu a morte a ter de lutar, impondo-se à adversidade até corrigi-la e vencê-la. Retorquiu impacientado, não compreendendo a sublime caridade que recebia. Confiarei, Senhor, irmão Teócrito. Viverei de rojo aos pés de todos vós, se necessário for. Mas depois de rever os meus entes caros e inteirar-me das razões por que me abandonaram, ressarcindo de algum modo essa saudade que me despedaça. Cumprido seu dever de conselheiro, Teócrito compreendeu que seria inútil insistir. Contemplou o pupilo desfeito em lágrimas e murmurou tristemente enquanto Romeu abanava a cabeça penalizado. Afirmas grandes verdades, pobre irmão. Sim, só depois encontrarás o caminho da reabilitação. Há índoles que só os duros arguilhões da dor serão bastardos poderosos para corrigir, encaminhando-as para o dever. Ainda não sofreste o suficiente para te lembrares de que, descendentes de um pai todo misericordioso, deixou-se estar alguns instantes pensativo e continuou. Poderíamos evitar esse incidente, impedir a visita e punir-te pela atitude tomada. Assiste-nos, para tanto, autoridade e permissão, mas é ainda demasiadamente materializado, padecendo, portanto, muitos prejuízos terrenos, para que nos possa compreender. Aliás, nossos métodos persuasivos e não dominadores seriam incompatíveis com uma proibição intransigente, por mais harmonizados com a razão. Contudo, consultarei nossos instrutores do templo, como é dever em dilames como o que acabas de criar. Cenas dos próximos capítulos. Realmente, né? Não é saudável, né? Esse reencontro do Jerônimo com a família. Mas ele está insistindo, que eles falaram: vamos ver se a gente pode fazer isso, né? Mas vai ser um choque para você. Vai ser um choque pro Jerônimo, né? O André Luiz, depois de um bom tempo que foi concedido, né, ele reencontra a família, mesmo assim ele já se perturbou, né? Que já tinha um certo equilíbrio. Ele foi lá, viu a família e já se perturbou. Imagina o Jerônimo nessas situações. O choque vai ser extremo. E ele tá falando, mas por que a minha esposa e os meus filhos não lembram de mim? Por que a minha esposa e meus filhos não rezam por mim? Né? Porque se tivesse reza, tivesse uma lembrança, ia aparecer na tela, e não aparece. Então, a gente vai ver nos próximos capítulos as razões de não ter essas rezas, não ter essas orações da família perante o Jerônimo. Tem razão, né? Tem alguma razão para isso não acontecer. Então, Lorenzo, o Jerônimo, ele não ficou muito tempo
lá no Vale do Suicídio. Ele ficou, se eu não me engano, acho que 10 ou um pouco mais de 10 anos. O outro lá, o principal, né, o Cândido, o Camilo Cândido, ele ficou 50 anos. Ele ficou 50 anos no Vale dos Suicidas. Então, ele sofreu muito mais que o Jerônimo, né? Então, as lembranças dele estão ainda mais recentes, né? Agora, o Camilo, nossa, o Camilo ficou 50 anos, porque o negócio dele foi mais grave, né? Ele perdeu a visão e ele não aguentou, né? Quer dizer, ele com 65 anos, com 65 anos ele perdeu a visão. E praticamente ele não aguentou, não ficar nem quase um ano, e ele acabou se suicidando, né? Então, para ele, o baque está sendo muito maior, vai ser muito maior, né? Então, mais para frente, vai ter as narrativas do Camilo Cândido, né? Mas isso é só uma comparação assim, entre o Camilo Cândido e o Jerônimo. O Jerônimo ficou só 10 anos, né? Então, ainda está bem recente ainda as coisas para ele, né? É só um quadro comparativo entre os dois, né? Me chamou a atenção também, assim, pelo menos na minha visão, para aprendizado próprio, né? Foi a forma como o Teócrito agora está decidindo fazer. Porque ele, como responsável pelo departamento, né? Lógico que ele tem as limitações, porque ele não é responsável por pelo hospital, por todo o empreendimento, mas ele é responsável pelo departamento, pelaquela diretoria, né? Ele só pode decidir pelo bem da pessoa. Toda vez que ele tem que decidir algo contra que não está no, ele vai pedir autorização para outra pessoa, para outro que tem um nível mais alto para decidir. Tanto é que ele vai, olha, eu vou pedir agora orientação para os maiores ali. E isso que a gente tem que sempre lembrar, viu? Porque quando a gente for ter que decidir alguma coisa na vida da gente, a gente seguir esse exemplo, porque decide pelo bem. Toda vez que não é pelo bem, meu amigo, é melhor você consultar outras pessoas que têm mais conhecimento de você para você ver se os outros caminhos que vão lhe oferecer, né? Isso que eu deprendi também dessa forma como o Teócrito atendeu o Jerônimo. Agora ele vai lá falar com o pessoal. Nós vamos parar por aqui? Desculpe, Celso. Ele segue a hierarquia, né? E a disciplina do instituto, né? Do ambiente, para poder tomar alguma decisão, né? Além do amor que ele já exerce. Esse Por isso que eu falei, né? Essa decisão não está na alçada dele, né? Esse capítulo ainda tem umas 10 páginas ainda. Não dá para terminar hoje. Então, Passou na metade, Celso. Está na metade. Nós estamos praticamente na metade do capítulo. Então, é melhor deixar para a próxima semana o término. Vai ser muito emocionante, isso eu falo. Eu acho que eu lembro da história, mas não vou fazer igual o Lula, não. Não vou dar. O Luiz, não vou dar spoiler, não, mas acho que eu já lembrei. Não. Só assista os próximos capítulos, vai ser muito emocionante. É complicado, vai ser complicado. Bom, quem gostaria de fazer a prece de encerramento? O Celso vai fazer? Ou vai outra pessoa está querendo? Eu acho que, Lourenço, acho que você fala assim, ó, hoje é tal fulano que vai fazer, você que envia uma monta, porque quando você espera que a pessoa fale assim, não, eu faço, fica difícil. Mas vai fazer um rodízio. Faz a Sônia faz a prece, pronto. Cadê a Sônia? Vai que danada, não fala. Não, vou fazer. É que eu sempre dou oportunidade para os outros, né, Celso? É que eu falo demais. Hoje eu estou quietinha, mas eu falo demais. Então tá bom. Você reconhece. Vamos
Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, pela possibilidade de estarmos aqui juntos, em tão agradável companhia, em família mesmo, estudando essas possibilidades que eles trazem para a gente, para que a gente já tome conhecimento e já vá se preparando para o nosso aprendizado. E para um dia, quando chegarmos nessa situação, se algum dia tivermos que passar por isso, claro que teremos, mas em situações que não sabemos, que nós já tenhamos o conhecimento e a ajuda necessária, e também a disciplina necessária, que nós alcancemos algum equilíbrio ainda nesta estadia aqui na Terra, e que quando também passarmos para o mundo espiritual, consigamos ter o equilíbrio necessário para termos toda a ajuda que precisamos. É muito importante que nós entendamos tudo isso para que nós consigamos ter toda essa ajuda, porque é um problema de vibração. Se nós não tivermos a vibração, alcançarmos a vibração necessária, ficaremos aonde a nossa vibração for mais correta. Então, todas essas informações vêm para que nós melhoremos as nossas vibrações. E nós agradecemos por todo esse amor, porque isso é dado com muito amor. Trazer essas informações custou muito aos nossos irmãos. E nós agradecemos por toda essa compaixão que estamos tendo. E pedimos a Jesus, a Deus, nosso Pai, que nos esclareça cada vez mais, que nos dê a possibilidade de conseguirmos compreender tudo isso, para que a gente possa usufruir de todas essas informações da forma mais correta possível. E também sermos exemplos, levarmos essas palavras e todas essas informações a todos aqueles que nos rodeiam de uma maneira correta, sempre que for necessário e sempre que for permitido. Então, nós agradecemos e dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, e graças a Deus. Tchau para vocês. Boa noite. Boa noite.